Apocalipse 14, versículo 3, nós lemos assim: E cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. E vamos orar. Amado Pai, abençoe agora o nosso estudo sobre esse tema tão importante. Ajude-nos a aprender toda a verdade, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E estamos mais uma vez de volta ao nosso estudo sobre escatologia, e ainda pela última vez nós vamos falar sobre os 144 mil, que nós já temos falado já há algum tempo, e nós vimos já alguns equívocos a respeito desses 144 mil, umas interpretações erradas que às vezes é feito, e vem a criar e sustentar várias doutrinas equivocadas. Mas hoje nós vamos então abordar um tema que é os 144 mil em relação aos testemunhos de Jeová, sobre a sociedade sentinela, como também são conhecidos. E seria omisso, seria incompleto falar sobre os 144 mil sem abordar, sem falar a respeito da interpretação e aplicação que eles fazem, aplicação errada, logo dizendo agora, se alguém tem alguma dúvida, sobre esse tema. Então hoje nós vamos ver especificamente o que os testemunhos de Jeová, eu uso esse termo porque assim é que eles são conhecidos. Eu não creio que eles são testemunhos de Jeová coisa nenhuma, no sentido pleno da palavra, mas é assim que eles são conhecidos, então farei referências a ele desta forma, tá? E muita confusão sobre esses 144 mil é feita justamente devido à posição que eles têm. E dizimam, explicam, e na realidade forma a base desta seita pseudo-cristão. Eu digo seita porque é de fato uma seita, ela preenche todos os requisitos de ser uma seita. Ela é pseudo-cristã porque ela não é verdadeiramente cristã, ela tem um ar, aparência, um exterior de ser cristã, mas de fato não é. Então é uma seita pseudo-cristã, isso é algo que não se discute, né? Claro, eles negam essa acusação, mas para quem é um estudante sério da palavra de Deus, sério sobre doutrinas e religiões, isso é um ponto já que não se discute mais. Então, o que nós temos é que muitos cristãos verdadeiros, muitos crentes, eles não conhecem a verdade sobre isso. E então eles ficam facilmente, caem vítimas das abordagens deste tipo de pessoa, tipo de religião. Muitas pessoas perdidas igualmente não conhecem, nem tem como conhecer. A pessoa perdida não conhece a palavra de Deus, não tem o Espírito Santo, mas elas também não conhecem. E é justamente isso, nessas abordagens, eles sempre vêm trazer alguma coisa que vai deixar a pessoa meio tonta, né? Deve logo perguntar sobre o céu e a terra, se você quer aqui, se você quer ali. E já que estamos no assunto, quando você está evangelizando e você pergunta para alguém sobre se quer ter certeza de ir para o céu, quando alguém fala, não, eu não quero ir para o céu. Geralmente essa pessoa é alguém que ou é testemunho de Jeová, ou já foi, ou é adepto, está com a cabeça confusa. Aí nós vamos ver o porquê disso. Mas eles sempre vêm com essas abordagens. Mas qualquer seita é assim. Eles vêm, eles querem levantar polêmicas, eles querem mostrar o quanto que você não sabe. Então, a cura para isso é você, cristão, conhecer a palavra de Deus, é você, cristão, conhecer essas doutrinas, e quando eles vêm com essas conversas, você já está vacinado, você já está protegido. E essas seitas pseudo-cristãs, elas deitam e enrolam justamente na ignorância bíblica de pessoas que são de outras religiões, ou pessoas que são crentes, cristãs, o que seja. Então, eles crescem em cima disso, porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus. E quando eles encontram alguém que eles sabem que conhece a Bíblia, eles evitam aquela pessoa. Aqui em casa, por exemplo, faz anos que não vem mais, porque eles sabem que aqui mora alguém que conhece a palavra de Deus. Então, eles nem perdem tempo mais vindo para cá. Eles passam adiante. Mas quando você mostra incerteza, quando você mostra que você não sabe, então eles vão querer se concentrar. Então, isso é uma boa forma de você também se proteger e não ser inoportunado por pessoas assim, dessas seitas, e não apenas essa, mas outras também, tá bom? Então, a verdade vai nos proteger e a verdade vai nos libertar da mentira. Bom, vamos
começar então a ver, nós temos alguns pontos que eu quero ver hoje. O primeiro desses equívocos é que os testemunhos de Jeová são os que compõem esses 144 mil selados. No entendimento deles, isso faz parte, foi assim que surgiu o termo testemunho de Jeová, assim que surgiu, que faz o alicerce de toda a doutrina, justamente isso, que esses 144 mil são os testemunhos de Jeová, são os adeptos, os fiéis desta religião, não vou nem chamar igreja, né, mas são adeptos dessa turma. Então, lá em Mateus, capítulo 8, versículo 11, nós lemos o seguinte: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aqui é Jesus falando justamente o que vai em contramão ao que os testemunhos de Jeová alegam. Eles afirmam que esses 144 mil são só eles. E antes de prosseguir, deixa eu dizer isso. Os 144 mil são testemunhos de Jeová, mas são os primeiros 144 mil testemunhos de Jeová. Porque esse número já esgotou as vagas faz tempo. Então é só para os primeiros, os fiéis que vieram lá atrás, uns 100 e poucos anos atrás, porque a verdade é essa, Testemunho de Jeová, como uma organização, só existe um pouco mais de 100 anos. Aí fica a pergunta, e antes desses 100 anos? Então não havia salvação, não havia Deus, não operava na terra, não tinha ninguém, está todo mundo perdido antes disso? Eles são exclusivos retentores da salvação, detentores da verdade. Então o que foi que houve nesse meio tempo aí, nos últimos 2000 anos antes da aparição deles, ou quase 2000 anos antes que eles surgiram no pedaço? Mesma coisa das outras seitas, os mormons, os adventistas e assim vai. Tá? Mas aqui está dizendo que esse limite de 144 mil não é apenas de testemunhos de Jeová, como eles gostam de falar, nem os primeiros, nem os mais fiéis, nem nada, não faz menção nenhuma sobre isso. Aqui está falando que o limite de pessoas, o que eles dizem, não que aqui a Bíblia, mas o que eles dizem é que esses 144 mil se refere a 144 mil testemunhos de Jeová, mais uma vez, foi preenchido faz tempo já, e eles vão estar reinando no céu com Jesus, com Cristo. Tá? E mais uma vez, vou enfatizar aqui, o Cristo deles, porque o Cristo que eles pregam é um Cristo totalmente diferente do Cristo que nós conhecemos na palavra de Deus. Mas, de todo modo, o que nós temos aqui é que haverá, então, esse número que vão passar a eternidade com Deus no céu. Por isso que quando eles perguntam para você se você quer ir para o céu, ou você pergunta para eles se você quer ir para o céu, eles dizem, não vou ir para o céu. Por quê? Porque o céu já está cheio. Só tinha 144 mil vagas, essas vagas já foram tomadas faz tempo, então eles não têm esperança de ir para o céu. Vamos voltar um pouquinho e ver o que acontece com os que estão de fora desses 144 mil iniciais. Mas se isso for verdade, se esses 144 mil são aqueles que vão ir para o céu e reinar com Deus, e são só testemunhos de Jeová, então complica um pouquinho, porque aqui está dizendo que, e como nós já vimos nas semanas passadas, que essa multidão então não vai incluir gentil nenhum, não vai incluir mulher nenhuma, não vai incluir qualquer um que não seja virgem, se a gente for pelo que a Bíblia está falando. Tá? E se eles estão dizendo que não é o caso, que vai ter gentil, vai ter mulher também, vai ter virgens e não virgens, bom, se esse é o caso, então a Bíblia está mentindo, eles estão cumprindo completamente a verdade. E Jesus aqui em Mateus 8:11, ele, quando fala que muitos virão do Oriente e do Ocidente, ele está se referindo aos gentios. Ele está falando que pessoas do mundo inteiro, que vai ser composto, pessoas do Oriente e do Ocidente vão estar lá no céu, porque fala que estarão com Abraão, Isaque e Jacó, no reino do céu. Então, pessoas do mundo inteiro, não só testemunho de Jeová, e muito menos não só judeus vão estar no céu. E essa multidão de 144 mil, ela é composta apenas de judeus. E se for seguir a narrativa do testemunho de Jeová, então nem sequer Abraão, Isaque e Jacó estarão lá. Porque se só os 144 mil que vão estar no céu, lembrando que Abraão, Isaque e Jacó, eles não conheciam as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel foram justamente os descendentes de Isaque. Então, onde é que fica Isaque? Nos dias de Isaque não tinha 12 tribos de Israel. No tempo de Jacó não tinha os filhos dele, mas as tribos não haviam sido formadas ainda.
Não tinha Isaac, não tinha Abraão. Então, Abraão, Isaac e possivelmente Jacó vão estar fora daqueles que vão para o céu. Então, quando você começa a analisar direitinho e comparar Bíblia com Bíblia, começa a aparecer buracos enormes, discrepâncias gritantes nessa posição adotada por eles, se for levar em conta o relato bíblico. Agora, se você for começar a ignorar a Bíblia, escolher o que você não vai aceitar, o que você não vai incluir no seu modo de pensar, na sua doutrina, então você faça o que você quiser. Agora, você não vai dizer que é uma doutrina bíblica. Tá? Então, a posição dos testemunhos de Jeová significa que Abraão, Isaac e Jacó estão de fora, que não vai ter mulheres, homens ou pessoas que não são virgens. Tá? E a gente vê isso claramente, esse número específico, não na Bíblia. Esse número específico está na Bíblia, mas não a composição deles, tá? O limite deles. E eu vou referir agora a um livro escrito, publicado pelos próprios Testemunhos de Jeová, pela Sociedade Sentinela, tá? Que diz o seguinte: se você pegar o livro, tem um livro original em inglês, é claro, vindo dos Estados Unidos, o livro é Let God Be True. Esse título, Let God Be True, em português é traduzido Seja Deus Verdadeiro. Existe uma publicação em português, em várias línguas, que se você olhar na página 130 ou na página 113, aí vai depender de qual edição você está lendo, pode variar de uma língua para outra, mas mais ou menos na página 103 e 130, você vai encontrar o seguinte, eu vou ler aqui o que está dizendo. Não é o que a Bíblia diz, eu não estou lendo Bíblia agora, não é o que eu estou dizendo, é o que a publicação dos Testemunhos de Jeová fala neste livro. Fala o seguinte: em Apocalipse 14, versículo 1 e versículo 3, a Bíblia é conclusiva em predizer que o número final da congregação celestial será de 144 mil, de acordo com o decreto de Deus. Isso é o que eles se referem, se você ler mais, eu não sugiro que você faça, não sei o que você queira, mas eles falam que essa é a esperança celestial. A esperança celestial está restrita, segundo está dizendo aqui o livro deles que eu acabei de ler, está restrita a 144 mil pessoas. Ou seja, apenas e tão somente 144 mil pessoas é que vão formar, e eu vou usar o termo dele, o número final da congregação celestial. Então, celestial no céu só vai ter 144 mil. E isso, lá no início, 1800 e tralalá, final dos anos 1800, eles disseram que esses 144 mil são exclusivamente testemunhos de Jeová. O que é muito estranho, porque nos Estados Unidos, naquela época, não existia uma comunidade judaica muito grande. E sabemos que essa multidão é composta apenas de judeus e homens virgens. Tá? Então, já começa aí você ver como é gritante e berrante a coisa. Aí você pergunta, pastor, mas como é que tem gente que acredita nisso? Porque eles não acreditam na Bíblia. Tá? Se você começar a ir para a Bíblia e ver o que a Bíblia, e ler a Bíblia, aprender da Bíblia, qualquer falsa doutrina cai por terra. Agora, se você for acreditar em alguma coisa porque alguém falou bonito, está escrito num livro, ou você escolheu acreditar aquilo e esquecer a Bíblia, bom, é problema seu. Tá? Você tem que prestar contas para Deus, e eu espero que não seja o ponto de você perder a sua alma, de você não ser salvo, de você passar a eternidade no inferno, porque você recusou a ver o que Deus fala e foi acreditar no que algum homem, alguma denominação, alguma religião, alguma seita, alguma falsa ensino fala. Então, a responsabilidade está sempre conosco de fazer essa busca. Mas, em outras palavras, o restante dos próprios testemunhos de Jeová, porque é apenas 144 mil que tem essa esperança celestial, que vão formar essa congregação celestial. Então, essa é o grupo. Agora, os demais, os outros, o restante, eles não vão para o céu, eles vão ficar numa terra glorificada. Eles vão viver nesta terra que foi glorificada e nunca vão para o céu. Eles vão ficar nessa terra glorificada. Agora, essa terra glorificada, biblicamente falando, existem duas possibilidades. Ou e nós vamos falar mais sobre ambas, mas ou é o novo céu, nova terra, que a gente vê lá no livro do Apocalipse, ou é a terra durante o milênio, quando a terra vai ser sarada, Jesus vai estar reinando, então as águas vão ser saradas, haverá paz, haverá justiça. Então, tem essas duas possibilidades, mas de todo modo, a terra glorificada não é o estado eterno que eles se referem aqui.
o estado eterno, o que vai acontecer depois, no final do Apocalipse, quando não vai ter mais céu nem terra, e nós vamos falar mais disso daqui a pouquinho, mas eles tiveram que criar essa esperança celestial em contrapartida com a esperança terrena, que vamos falar daqui a pouquinho mais. Por quê? Porque não ia caber. Chegou um ponto que já tinha mais de 144 mil testemunhos de Jeová, e se esse era o número final, definitivo, não vai ter mais, então fica até que meio difícil você tentar convencer as pessoas, porque já está lotado, já tem 144 mil ou mais, então está todo mundo de fora, só vai entrar os primeiros. Então, eles tiveram que mudar para poder encaixar a doutrina para os outros que viriam, estavam entrando nessa doutrina, depois de já ter sido tomado todas as vagas, a verdade é essa. Então eles tiveram que mudar a doutrina para dizer, bom, não, 144 mil é só quem vai para o céu, mas peraí, tem um outro grupo aqui, esse outro grupo não está na Bíblia, isso aqui é a invenção deles. Esse outro grupo aqui, e eu vou mostrar o que eles alegam ser esse outro grupo, e como eles chegam a essa conclusão, e vou mostrar como isso é totalmente errado e é incompatível com uma leitura superficial até da Bíblia. Você não precisa nem fazer um estudo muito profundo, é muito fácil você ver como está errado. Tanto a questão da esperança celestial, quanto a questão da esperança terrestre. Tá? Os ambos não cabem, não tem cabimento dentro de uma abordagem honesta e franca da palavra de Deus. Mas o que acontece é que isso leva à geração de uma doutrina. E aí nós vamos falar sobre o nosso segundo ponto hoje. O primeiro foi que esses 144 mil não são todos testemunhos de Jeová, como eles alegam. O segundo ponto, nós vamos ver a esperança celestial em contrapartida da esperança terrestre, ou terrena. Eles falam terrena, terrestre, é a mesma coisa. Mas eles criaram isso para poder encaixar esse pessoal, tá? Agora, eu gostaria de poder ler aqui alguma coisa da Bíblia, mas não existe nada na Bíblia que fala que faça isso, não tem. Não se você parar de torcer, esticar e querer deturpar a coisa. Mas esse fosse o ensino, ensina que quem estiver entre os 144 mil, os primeiros, vão para o céu. O resto não vão para o céu, vão ficar aqui na terra. Essa é a esperança terrena, a esperança terrestre. Só que tem um problema, como eu disse, não é bíblico. Tá? É verdade que durante o milênio, quando Jesus estiver reinando por 1000 anos aqui na Terra, tá? Várias pessoas, muitas pessoas farão parte, tá? Haverão pessoas que estarão governando, correinando com Cristo no seu reino milenar aqui na Terra. Só que, diferente do que dizem os testemunhos de Jeová, essas pessoas não são exclusivamente testemunhos de Jeová. Que eles dizem o seguinte: os primeiros 144 mil, que é supostamente aquela multidão de judeus, homens virgens, selados por Deus, eles dizem que aqueles são os 144 mil primeiros testemunhos de Jeová que vão reinar com Deus no céu. Os outros, essa é a esperança celestial. Os outros, no entanto, como já está cheio o céu, é um céu muito pequeno na visão deles, então os outros não. Os outros eles vão viver na terra e vão reinar com Cristo numa terra glorificada aqui, mas só testemunho de Jeová. Quem não for testemunho de Jeová não vai nem ter a esperança celestial e nem a esperança terrena. Não vai reinar nem com Deus lá e nem com Deus cá. Está completamente fora. Por isso que eles são uma seita. Quem não for testemunho de Jeová, basicamente, na visão deles, está perdido. Tá? São exclusivistas, que é uma das características de uma seita. Quem não está na seita, está fora da salvação, não tem salvação para eles. Mas biblicamente, então, o que a Bíblia está falando? Quem serão essas pessoas que estarão correinando com Cristo na terra durante o seu reino milenar? Bom, vai ser composto por pessoas de 3 grupos. O primeiro grupo é as igrejas, né? São crentes em Cristo Jesus. Quando eu falo igreja, eu não estou falando denominação, estou falando de igrejas locais, pessoas que eram salvas, tá? Que entregaram as igrejas locais. Aí você fala assim, pastor, e alguém que nunca participou na igreja, nunca serviu Cristo? Bom, eles vão estar lá, eles não vão reinar. Lembra que nós vimos sobre o tribunal de Cristo, que vai se dar do galardão? Pois bem, parte do galardão vai ser uma posição, ou não, dentro desse governo, desse reino milenar aqui na Terra. Então, aquela pessoa que
que viveu em desobediência a Deus, a pessoa que era salva, mas viveu em desobediência a Deus, rebelde, nunca fez nada por ninguém, nem por Cristo, nem para nada. Se a pessoa está salva, ela vai ser salva. A Bíblia é clara quanto a isso. Não são obras que vão levar a gente para o céu. A pessoa vai ser salva, mas só que ele vai perder galardão, ele não vai receber galardão, e ele não terá uma posição de governar durante o milênio com Cristo. Agora, aqueles que foram fiéis, e quanto mais fiel, mais elevada será a posição nesse reino. Mas está composto por pessoas que foram salvas, né? E pessoas fiéis, como disse, faz parte, a posição milenar, a posição no reino milenar, vai estar diretamente ligado como nós vivemos aqui nessa vida. Faz parte do galardão que Jesus está trazendo com ele, como ele nos avisa. Aí lá em 1 Coríntios 6:2, nós lemos assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Então aqui Paulo está falando sobre a questão de irmão levar irmão, ter problema com outros irmãos, tal coisa, mas em alusão a isso, ele fala, olha, você não sabe que durante o milênio nós vamos julgar, no sentido de reinar, de governar o mundo. Como eu disse, não é todo crente, todo nascido de novo que vai co-reinar com Cristo, vai ter uma posição. Agora, a posição no reino vai ser condizente com como ele viveu. Mas, então, pessoas que vão governar a terra não são os outros testemunhos de Jeová que não fizeram não conseguiram entrar nos primeiros 144 mil, não. São pessoas que vêm de igrejas, pessoas salvas, tá? Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo são os salvos do Antigo Testamento. Eles também, né, vão estar no tribunal de Cristo. Lembre-se disso, o tribunal de Cristo não é só para a igreja, vão estar lá também os salvos do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Então, eles vão estar correndo também. Daniel capítulo 7, versículo 27, nós lemos assim: e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os homens o servirão e lhe obedecerão. Então, os salvos do Velho Testamento também estarão participando do governo nesse tempo milenar aqui na Terra. E tem um terceiro grupo, que é o grupo das pessoas que foram salvas durante a tribulação. Vai ter gente que vai ser salvo durante a tribulação. E essas pessoas, então, a gente lê lá em Apocalipse 20, versículo 4, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas, claro, referência não existe. Eles falam aqui que eles reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, aí não precisa falar mais nada, está se referindo, obviamente, claramente, ao reino milenar. Quem? Pessoas que foram salvas durante a tribulação. Então, reinando com Cristo vai ter todo tipo de crente. Tá? Vai ter crente do Velho Testamento, do Novo Testamento, e crente que se tornou crente e foi salvo durante a tribulação. Agora, em momento algum, a Bíblia estabelece um número ou limite deste grupo de pessoas que vão reinar, vão governar junto com Cristo durante o milênio. Não fala, não tem menção nenhuma. Tá? Fala sobre 144 mil, mas aqui não tem nada a ver com governar durante 1000 anos. Aquele 144 mil está falando sobre o período de 7 anos. Nada a ver com... O reino milenar começa no final desse período de 7 anos. Então, os 144 mil e reino milenar na terra não tem nada a ver. Aqueles 144 mil não vão reinar nem no céu, nem na terra, nem coisa nenhuma. Eles são testemunhas para pregar o evangelho durante a tribulação. Tá? Então, vai fazer uma violência muito grande à inteligência de quem lê isso com uma mente aberta. Tá? Que lê isso vendo o que Deus está falando e não ficar inventando, tentando encaixar coisa que não cabe, que não existe. Então, além de tudo isso, lembre-se que o milênio, eu mencionei isso agora há pouco, mas lembre-se, o milênio e o estado eterno são duas coisas diferentes. O estado eterno, ele vai começar quando o milênio terminar. Tá? Estamos vivendo a época hoje, haverá um arrebatamento, logo após começará a última semana, que serão 7 anos da tribulação. Quando acabar a tribulação, haverá um reino de 1000 anos. Acabando esse reino de 1000 anos, haverá o estado eterno. O estado eterno. Reino milenar, estado eterno, são duas coisas nítidas, separadas.
e no estado eterno haverá um novo céu, haverá uma nova terra, Deus habitará conosco, Ele será o nosso Deus, nós seremos o seu povo. Tá? Então, é diferente do reino milenar. Se o senhor ler para Apocalipse 21, e no capítulo 21, no versículo 1, ele está falando como vai ser isso. Diz assim o versículo 1 de Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra. Note bem, é uma nova terra, mas explica mais. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Note aí que fala que haverá uma nova terra, e a primeira terra. Que primeira terra? É essa terra aqui. Essa primeira terra é a terra que nós habitamos hoje. Foi a primeira terra que Deus criou lá em Gênesis, tá? É tudo a mesma terra. E essa primeira terra vai durar até o final do milênio, quando ela será destruída. E fala que a primeira terra já passou, tá? Já cessou. No versículo 1 que a gente leu, uma nova terra, porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram. Então, essa terra ela vai passar, ela vai deixar de existir. E aí vai começar o estado celestial na nova terra, onde haverá uma nova Jerusalém. Vai ser uma terra que não tem mar, como nós lemos aqui. O mar já não existe. Mas o apóstolo Pedro, ele fala lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, ele fala como que a terra vai ser destruída. E diz assim, versículo 10 de 2 Pedro 3. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Vai tudo acabar. Essa primeira terra vai ser desfeita, vai ser destruída, não vai sobrar nada. Tá? Vai evaporar, vai queimar, vai deixar de existir. Então, o milênio vai ser nessa primeira terra. O estado eterno vai ser na nova terra, um novo mundo, um novo planeta que Deus vai criar e vai trazer do céu Nova Jerusalém, que vai ficar nessa nova terra. E nós temos Apocalipse, não vou entrar lá agora, mas nós temos a descrição desse novo planeta, a descrição da nova terra. Tá? Mas basta a gente, por enquanto, entender que durante o milênio a terra vai ser sim sarada, ela vai ser curada. Lembrando que durante a tribulação, os julgamentos de Deus e as consequências das guerras, a terra vai estar num estado terrível. As águas poluídas, o solo poluído, muita gente morta, doença, guerra. Ou seja, vai estar uma bagunça, vai estar um resto de terra, literalmente. Então, quando Jesus começar a reinar, a terra vai ser sarada, ela vai ser recuperada. Mas ela não foi destruída. A tribulação não vai destruir a terra, vai afetá-la, vai destruir muita coisa, mas não vai destruir. A terra não vai passar, ela vai ser sarada, curada. Mas depois do milênio ela vai acabar sendo destruída. Nós vamos ver o porquê que vai haver essa destruição. Tem a ver com a rebelião de Satanás, que ele vai aprontar mais uma vez, vai ficar preso durante 1000 anos, né? Com a volta de Jesus, o início do reino dele, ele vai reinar por 1000 anos. Nesses 1000 anos Satanás estará preso, ele será solto no final e vai arrumar confusão, porque é isso que ele faz, ele vai arrumar confusão, e aí vai ser o fim, que ele vai ser de fato então lançado no lago de fogo uma vez por todas, e essa terra vai ser desfeita completamente, e vai ser criado um novo céu e uma nova terra, tá? O que nós lemos. Muito bem. Então nós temos visto aqui, do ponto de vista dos testemunhos de Jeová, que essa multidão de 144 mil, contrário ao que eles possam insistir, ensinar e acreditar, não é composto de testemunhos de Jeová. Nós vimos também, ademais, que essa multidão, ela vai ser feita especificamente por judeus, homens e virgens, e que essa esperança celestial, esperança terrena, isso não está na Bíblia, não está. As palavras, os termos não são usados, e também o ensino. Tá? Tem muita coisa que você não encontra
o termo especificamente, eu vou dar um exemplo, arrebatamento, você não vai encontrar na Bíblia a palavra arrebatamento, mas é amplamente ensinado. Tá? Você não vai ver o termo trindade na Bíblia, mas o termo, o ensino está claramente lá, desde Gênesis até Apocalipse, você vê a trindade, sobre um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Então você não vê a palavra trindade. E é justamente isso que muitas vezes as seitas fazem. Eles dizem, especialmente o Testemunho de Jeová, eles dizem, mas não fala trindade na Bíblia. Sim, não fala trindade na Bíblia, mas não quer dizer que o ensino não esteja lá, como os exemplos que eu dei. Então não existe o termo esperança celestial, esperança celeste, não existe o ensino, nem o termo, nem o ensino. Tá? Para você sustentar essa doutrina de esperança celestial, esperança terrena, você tem que pegar a Bíblia e torcer ela todinha, ignorar uma boa parte e sair fazendo um maior carnaval com a palavra de Deus, para chegar a essa situação. Tá? Então, o que nós vamos ver aqui agora, a última coisa de hoje, é essa grande multidão que nós lemos também, lembrando que existem duas multidões lá no livro do Apocalipse, né, que muita gente confunde os dois com uma só, quando na realidade são duas multidões nítidas. Pois bem, eles dizem que a primeira multidão, que é 144 mil, por acaso, até os testemunhos de Jeová acreditam e aceitam que são duas multidões distintas. Tá? Tem muito cristão, tem muito estudioso que fala que os 144 mil e aquela grande multidão incontável são a mesma coisa. Isso para dar ideia de que os 144 mil não são só judeus, homens e virgens, mas pode ser de mulher também, gentil, assim por diante. Mas até os testemunhos de Jeová acreditam que essa multidão são duas multidões, na realidade, distintas e separadas. Agora, isso eles estão corretos, são duas multidões diferentes, os 144 mil e a grande multidão são duas multidões. Onde eles erram é que eles dizem que os 144 mil são aqueles que vão reinar com Deus no céu, é a esperança celestial, e a outra grande multidão é o resto, ou seja, os testemunhos de Jeová que não integram aquela outra multidão, os 144 mil, então eles formam essa outra multidão aqui, que são aqueles que vão ficar na terra, que vão reinar na terra, aqui com Deus. Tá? Então, essa outra multidão, nós já vimos isso nas semanas passadas, vou só, questão de contexto, voltar para lá, para Apocalipse 7, versículo 9, que diz assim: E depois dessas coisas olhei, e eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Bom, essa é outra grande multidão, que os testemunhos de Jeová dizem que, sim, corretamente, é uma multidão distinta e separada daquela outra, composta por 144 mil, mesmo porque essa multidão aqui, em Apocalipse 7, 9, ela é incontável, e a de 144 mil, ela é obviamente contável, tanto que sabemos que são 144 mil. Mas aqui eles dizem que essa segunda multidão é uma multidão, eles dizem, composta de todas as tribos, povos, línguas, nações, dizendo, tá vendo? Isso aqui é para os outros. Tá? Lembrando que os primeiros 144 mil são todos americanos que falavam inglês. Porque os 144 mil, na mente do Testemunho de Jeová, são aqueles primeiros 144 mil. Lembrando que hoje os Testemunhos de Jeová estão no mundo inteiro, todo o país tem. Naquela época, no início, não, era apenas nos Estados Unidos. Então eles falam, aquela multidão era só de inglês, era de americano, perdão, que falavam inglês. Essa outra multidão, não. Essa outra multidão é todas as línguas e povos e raças e tribos, porque vai ser os outros testemunhos de Jeová que fazem parte da esperança terrena e não aquele outro grupo. Ficou claro, né? Muito bem. Então vamos lá. Então essa grande multidão que eles dizem, ela, dizem eles, faz parte daqueles que vão reinar aqui na Terra. Só que para encaixar essa narrativa dentro da palavra de Deus, eles precisam tirar essa multidão, tá, que nós temos agora, de todas as nações, tribos, raças, línguas, etc., tá, em Apocalipse 7, 9. Eles têm que tirar elas do céu e colocá-las na terra. Lembrando que no céu só vai estar quem? Os primeiros 144 mil. Os outros vão estar onde? Na terra. Esperança celestial, esperança terrena. Então eles têm que tirar. Pastor, por que você fala tirar? Porque essas pessoas aqui, essa multidão, está no céu, gente. Não está na terra. Então eles estão dizendo que isso aqui é um grupo composto de todas as nações, línguas e tribos, essa coisa. É um grupo que vai estar na terra. Mas esse grupo que está lendo aqui não está na terra, está no céu. Então,
Se é só os 144 mil que vão para o céu, então essa multidão que está no céu tem que ser tirada do céu. Então eles pegam e tem que torcer e tirar de lá e trazer aqui para a terra. Tem que tirar do céu e colocar eles na terra. Apesar de ser abundantemente claro, como já falei, que eles estão lá no céu. Por exemplo, Apocalipse 7, a gente leu agora há pouco 7 e 9, né, que fala dessa multidão. Bom, vamos ler o Apocalipse 7, 11, tá? Mesmo texto, pula um versículo, pula o 10, vai para o 11, mas o contexto, o texto é o mesmo, diz o seguinte: e todos os anjos estavam ao redor do trono. Então tinha anjo mora onde? No céu ou na terra? Pois é. E vi todos os anjos todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria e ação e graças, e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos que falou, dizendo: Estes que estão vestidos e vestes brancas, ou seja, aquela multidão, quem são e de onde vêm? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, de onde que veio essa multidão? Fala aqui: estes são os que vieram da grande tribulação. A grande tribulação foi aonde? Na terra. E eles vieram da terra, então eles não estão mais na terra, porque eles estão agora no céu. Então, essa multidão aqui, contrariamente ao que os testemunhos de Jeová venham falar, não estão na terra, eles estão no céu. Eles estavam na terra, tá? Mas foram tirados da terra, não tirados, eles morreram e foram para o céu, estão no céu. Então não é só os 144 mil que estão no céu. Ademais, os 144 mil, a Bíblia fala, não vão estar no céu, vão estar na terra. São 144 mil selados que vão pregar o evangelho na terra. Não tem nada a ver aquela multidão no céu. Tá? Então, eles mudam tudo. Os 144 mil que fala que vai estar na terra, eles dizem que vai estar no céu. E essa outra grande multidão que fala que vai estar no céu, eles dizem que está na terra. É o que a Bíblia fala. A gente não sabe, não precisa você fazer um estudo muito profundo e ver. É só ler e acreditar o que a Bíblia está falando. Tá? E várias vezes, quando eu mostro, não só esse, mas outros falsos ensinos a partir da palavra de Deus, muitas pessoas olham para mim e falam: mas pastor, como que alguém pode não ver isso? Eu não sei. É uma cegueira espiritual, só pode ser isso. Tá? Porque a Bíblia explica. Se as pessoas forem para a Bíblia, agora, correndo o risco de me repetir, quando alguém acredita no que alguém falou num livro ou uma doutrina, porque é mais prática, a pessoa tem preguiça, desinteresse de procurar a verdade, aí ela vai arcar com as consequências. Tá? De ser enganado ou até de não ser salvo. Tá? Então, é muito importante, mas a Bíblia é muito clara sobre isso. Então, a tribulação de onde eles saíram, de onde eles vieram, foi na terra. Não existe tribulação no céu. Então, eles vieram da terra, e se vieram da terra, não estão mais na terra, estão no céu. Então, essa multidão também fala que estará diante do trono de Deus. Nós lembra? A multidão vai estar no trono, diante do trono. Pois bem, onde é que está o trono? O trono de Deus está no céu, gente. Como é que fala que essa multidão vai estar na terra, se eles saíram da terra? Como é que vai dizer que essa multidão é da terra, se eles estão diante do trono, e o trono de Deus é no céu? Lá em Apocalipse 4, versículo 1, diz assim: Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, céu, sobe, tá? E mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono, o trono de Deus, eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então, tinha um trono posto aonde? No céu. O trono de Deus é no céu, gente. Aquela multidão de todas as nações, tribos, raças, línguas, estava perante o trono estava no céu. Então, onde é que eles estavam? No céu. Vieram da tribulação. Tribulação era onde? Na terra. Então, eles não estavam na terra. Tá? Mais uma vez, é um exemplo clássico de como um texto bíblico é simplesmente ignorado e a pessoa afirma uma coisa que não é verdade. O versículo 15, ou seja, o seguinte, ao que nós acabamos de ler agora há pouco, diz que estes, né, estão servindo Deus. Versículo 15 fala, servindo Deus no seu templo. Tá? Versículo 15 de Apocalipse 7 fala assim: Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra.
Então, eles estão no céu, perante o trono e servindo Deus no seu templo. E o seu templo, o templo de Deus é onde? É no céu. O trono de Deus é no céu, o templo de Deus é no céu. Essa multidão estava no céu. Alguém acreditar que essa multidão está se referindo às testemunhas de Jeová que estão reinando, governando a terra, aqui nessa terra, eu não sei o que dizer. Eu francamente só posso dizer o que a Bíblia diz, o que eles dizem, e você decida quem está com a verdade ou não. Aí você escolhe, ou eu vou acreditar nos livros que eles escrevem, nas doutrinas que eles propagam, ou eu vou acreditar na Bíblia, a palavra de Deus. Aí você tem que fazer a sua escolha. Tá? Eu só estou aqui mostrando o que a Bíblia fala. Eu já sei me escolher, eu vou ficar com a palavra de Deus. Eu vou ficar com o que a Bíblia diz sobre esse tema e qualquer outro tema. Porque quando você foge da palavra de Deus, então você não encontra liberdade, pelo contrário, você encontra o oposto, você encontra prisão, você encontra correntes doutrinárias que vai prender, vai ofuscar sua mente, seu entendimento, e você não vai compreender um monte de coisa. Por isso tem pessoas que é tão difícil entender, porque eles já estabeleceram um sistema de pensamento cheio de falha, cheio de erro, e quando você vem com a verdade, começa a bater junto àquilo, mas eles não querem abrir mão do erro, eles querem se apegar ao erro, e a verdade não consegue ter efeito ali. Mas se eles abrirem o coração, se eles abrirem a mente, se acreditarem na palavra de Deus, tudo se resolve bem rapidinho. Tá? Então, podemos ver que uma simples conferência na palavra de Deus diz que esse ensino deles não tem fundamento bíblico. Tá? Por até ser bonitinho, ser uma coisa que faz sentido na cabeça do ser humano, mas nada a ver com Deus ou a palavra de Deus. Tá? É bom a gente ficar ciente disso. Então, para resumir hoje, e aqui não foi um estudo para dar uma refutação completa sobre os muitos erros doutrinários do Testemunho de Jeová. Não foi propósito, mas é só tocante aos 144 mil. Agora, vou fazer uma observação antes de encerrar. Como que se chega a tal conclusão tão equivocada do Testemunho de Jeová? Esse é um exemplo. Existem outros equívocos desta e de outras doutrinas e organizações e movimentos. Tá? Mas como se chega a uma posição tão distante da verdade, tão contrária à palavra de Deus, tirando textos do seu contexto, estraçalhando a verdade, deturpando o que Deus está dizendo? Como se chega a isso? Justamente fazendo essas coisas, deixando a palavra de Deus de fora. É um exemplo também de como um falso ensino ele vai obrigatoriamente gerar mais falso ensino. Ele vai obrigatoriamente gerar mais falsa doutrina. Eu falei recentemente que uma falsa doutrina não é apoiada pela verdade. Então, como você não encontra a verdade na palavra de Deus, você começa então a criar outros erros para sustentar aquele erro. Porque você não vai encontrar na palavra de Deus. Então você tem que torcer texto, você tem que vir com revelação nova. Né? Essa é outra coisa. São doutrinas extra-bíblicas que você vai arrumar em outras versões. Sabemos que o Testemunho de Jeová tem uma versão própria da Bíblia, onde eles fazem várias mudanças. Interessante que eles não conseguem pegar tudo e tem muita coisa, mesmo na Bíblia deles, que vai contra o que eles ensinam. Mas eles começam a mudar a fonte de autoridade, eles mudam a Bíblia, ou eles acrescentam. O Testemunho de Jeová tem uma versão própria da Bíblia, entre aspas. Os Mormons têm o livro de Mormon, que eles usam. Os Adventistas têm as profecias da Ellen White, e assim vai. Então, você tem que começar a criar coisas extra-bíblicas para apoiar e dar sustentação, porque a Bíblia, se tida, aceita, lida, entendida, como ela é, do jeito que deve ser, ela cai, derruba todo falso ensino. Então, não seja vítima, não caia vítima dessas seitas. Não caia. Que eles vão vir com você com uma aparência, com uma série de palavras bonitas, e vão jogar questões e perguntas. E se você não souber, se você não tiver embasado na palavra de Deus, se não tiver firme nas suas convicções, não só o que você crê, mas por que você crê o que crê. Por que você crê o que crê? Eles vão fazer festa com você, vão deixar você, no mínimo, confuso. Né? A intenção deles é fazer isso, é pegar você e levar eles lá para a doutrina, para a igreja, para a religião deles. Tá? Não são poucas as pessoas que nós, da Igreja Batista Metropolitana, levamos a Cristo
visitar eles após um tempo, ou após dar um discipulado inicial, quando vai ver, não, é que eu estou indo na igreja tal, já tivemos casos de pessoas que foram para o Mormon, Testemunho de Jeová, que eu saiba, não. Pode ser que temos, eu não saiba, mas que eu sei por certo, pessoas que integraram nossas fileiras, né? Nós levamos elas a Cristo, passaram um tempo na igreja, depois foram para os Mormons, foram para os Adventistas. Isso eu sei, posso citar nomes. Não vou, mas poderia. Tá? Talvez para o Testemunho de Jeová, e eu não estou sabendo, mas por quê? Porque essas pessoas não estavam firmes, não tinham aprendido tudo, ou por desinteresse, ou descuido, ou o que seja, mas não tinham. Aí veio alguém com uma conversa muito bonita, muito impressionante, eles não souberam explicar, morderam a isca e foram então tragados. Mas entendam, a verdade liberta. Lá em João 8,32, Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos então conhecer a verdade de Deus. O que a Bíblia fala? Deixar a Bíblia falar e não ficar inventando, torcendo, trazendo outras coisas ao redor. Amém? E oremos. Amado Pai,